pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia. Sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Este canal tem por objetivo disponibilizar vídeos e conteúdos na área de Filosofia e Psicologia. Temos aí já mais de 270 vídeos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para participar com a gente. Agradecer aos mais de 1.800 inscritos já do canal. E hoje vamos falar um pouco sobre uma temática que há algum tempo eu já não gravava a respeito, que é o existencialismo. Então, para quem acompanha um pouco mais com frequência o canal, já sabe que eu tenho um grande apreço pelo existencialismo. O meu viés principal é a psicanálise, então eu estudo muito psicanálise, mas também aprecio o existencialismo. Não parei de estudar, apesar de ter parado de gravar vídeos, e hoje vamos retomar um vídeo a respeito dessa área, que tem tantos interessados além de mim. Enfim, eu sempre costumo falar do existencialismo, mas a respeito da visão sartriana, porque é uma das primeiras visões que eu tive contato. Uma das professoras que foi fortemente influente no desenvolvimento dos meus estudos existencialistas é uma professora sartriana. Então, realmente eu tenho mais esse enfoque de direcionar o existencialismo para Sartre. Porém, existe um outro autor que é de imenso apreço meu na área de filosofia e que também escreve e fala a respeito de ideias existencialistas, que é o Friedrich Nietzsche. Então, o Nietzsche, aí, para quem também já acompanha o canal, sabe que eu tenho um grande apreço por ele. E ele é existencialista? Depende, em termos. Então, o Nietzsche em si, eu não tive acesso até hoje. Se alguém teve, deixa nos comentários. Eu não tive acesso a uma obra que ele se declarasse existencialista. Até mesmo porque no século XIX, que é o século que ele viveu, o existencialismo ele estava apenas se iniciando, o pensamento existencialista. Ele não era ainda uma coisa tão concretizada como se tornaria posteriormente, por volta de 1950, que é a época onde Jean-Paul Sartre faz a maior parte dos seus escritos. Então o Sartre, ele pegou assim uma época onde o existencialismo estava no seu ápice, onde estava no auge. Por isso que o Sartre se declara oficialmente como existencialista, inclusive escreve textos falando sobre o existencialismo e realmente se posicionando como existencialista. Já Nietzsche não, porque como ele não estava em uma época onde o existencialismo era concretizado, ele apenas traz pensamentos existencialistas. Então, por mais que o Nietzsche ele não seja colocado como um filósofo existencialista em si, o pensamento dele é totalmente coerente com o existencialismo. Assim como, por exemplo, antes mesmo de surgir a psicanálise, existiu o pensamento psicanalítico. Então, se nós pegarmos, por exemplo, Schopenhauer, é um filósofo que ele tem assim, um pensamento totalmente dentro do que posteriormente o Freud vai denominar como psicanálise. Tanto é que o Schopenhauer é um dos embasamentos para Freud. Por isso, o pensamento, geralmente, ele antevém muito à coisa em si. Então, antes de se criar uma nomenclatura, já se tem o pensamento. E não é diferente com o existencialismo. Então, o próprio Schopenhauer, que eu citei, chega a ser engraçado porque ele é embasamento para duas áreas totalmente distintas, que é o existencialismo e a psicanálise. Então, Freud vai buscar no Schopenhauer embasamento para a psicanálise, e muita coisa da psicanálise é das ideias de Schopenhauer. E Jean-Paul Sartre e Friedrich Nietzsche são altamente influenciados também por Schopenhauer, que são filósofos de um pensamento minimamente existencialista, e que o existencialismo é bem contrário assim, às ideias psicanalíticas. Tanto é que o próprio Sartre faz várias críticas a respeito da psicanálise freudiana. Então, se nós formos analisar nesse aspecto, nós percebemos que uma mesma área, que é a filosofia de Schopenhauer, ela dá seguimento para coisas bem distintas. E aí as interpretações que ambos vão dar também são bem distintas. Então, o Jean-Paul Sartre, ele tem por característica, no seu pensamento existencialista, de criticar muito o antes da existência. Então, ele critica muito aquela ideia pré-concebida de que um sujeito nasceu para determinada coisa. Então a gente vê ao decorrer da história que muitos filósofos tentaram atribuir: o sujeito nasce bom, mas a sociedade o corrompe e o torna mal. O sujeito nasce mal e a sociedade que o civiliza. O sujeito nasce isso. Sartre vai dizer não, o sujeito nasce. Não tem nada disso, ele não nasce bom, ele não nasce ruim, ele não nasce nada, ele simplesmente nasce.
Depois que ele nasce, depois que ele tem sua existência, aí sim ele vai construir a sua essência de acordo com o que ele se posiciona no mundo. Então uma das frases muito características de Sartre é: a existência precede a essência, ou seja, primeiro nós existimos, a partir da nossa existência nós construímos a nossa essência. Já o Nietzsche, que é anterior ao Sartre, eu sigo essa ordem de falar primeiro do Sartre porque foi quem eu tive primeiro contato, pelo pensamento existencialista, porque o Nietzsche eu já tinha contato com ele anterior a ler Sartre, mas eu lia ele pela filosofia em geral, não aplicando as ideias existenciais. Enfim, o Nietzsche ele não vai criticar esse anterior à existência do sujeito como o Sartre critica. Ele vai criticar um posterior. Então a gente vê que os dois filósofos eles tratam de coisas bem distintas, porém ambas coerentes com o existencialismo. O Nietzsche, o que vai ser a principal crítica do Friedrich Nietzsche? A questão de o ser humano sacrificar a vida, a existência terrestre, em função de vidas para o além, em função de vidas posteriores. Então daí também o fato de Nietzsche ser um grande crítico da religião, porque ele diz que a religião sacrifica a vida real que nós temos aqui em função de uma vida que nunca vai existir. E esse pensamento do Nietzsche ele se difere bastante do pensamento do Sartre, porque o Sartre ele não dá tanta importância assim a vidas posteriores. Então ele não fala tanto a respeito do que vai acontecer conosco após a morte. O Nietzsche sim. O Sartre ele fala mais, além dessa questão do anterior à existência, ele fala muito da responsabilidade sobre as atitudes. Então ele fala da questão de que nós somos responsáveis pelo que construímos de nós mesmos. E o Sartre, é importante também pensar que ele vem em um período onde o mundo estava muito ruim, porque ele passou pelo período ali das grandes guerras mundiais. Então, inclusive o Sartre ele foi para um campo de concentração nazista. Então ele passou assim por dificuldades muito extremas, só que o que talvez incomodasse o Sartre, e aqui eu levanto essa hipótese a partir das leituras que fiz dele e da minha interpretação, o que incomodava o Sartre? O mundo estava uma porcaria, e as pessoas elas estavam com uma grande característica de coitadismo. Então o que é esse coitadismo que a gente fala? É de ficar se vitimizando. E o Sartre ele tem ferrenhas críticas com a vitimização. Então ele costuma dizer, até uma frase dele que é muito usada por muitos existencialistas, é que você só se torna vítima se você aceitar que te vitimizem, do contrário não. E o Sartre ele vê que as pessoas elas estavam muito se fazendo de coitadinhas, e talvez na interpretação dele o mundo tá uma porcaria, mas eu me fazer do coitadinho não vai mudar em nada o mundo. O que vai mudar é eu me posicionar diferente desse mundo que tá uma porcaria. E aí ele cria a máxima dele, que é tão repetida aos quatro ventos, que é não importa o que fizeram comigo, mas sim o que eu faço do que fizeram comigo. Porque no entendimento dele, as coisas só vão melhorar para você se você se posicionar diferente frente às coisas que estão acontecendo. Quando você ficar se fazendo de coitadinho, de vítima, nada melhora na tua vida. A liberdade é uma característica muito forte do Sartre, então a questão ele se apega muito ao fato de o homem ser livre, que é outra máxima que também é repetida aos quatro ventos do Sartre, o homem está condenado a ser livre. Então para Sartre a liberdade está acima de tudo, nós temos liberdade e nós temos que usufruir dessa liberdade. Já para Nietzsche é bem diferente, ele, apesar das ideias seguirem pelo existencialismo, ou seja, por privilegiar a existência na Terra e não coisas anteriores ou posteriores a essa existência, para Nietzsche o maior enfoque não é a liberdade sartreana, mas sim, para Nietzsche o maior enfoque é a questão da potência do sujeito, da sua vontade de potência, ou vontade de poder. Então o Nietzsche ele nos traz que o ser humano ele tem naturalmente uma vontade de potência, ele tem uma vontade de poder. Então ele tem uma vontade de sempre ascender, de sempre ser melhor do que ele é, de sempre fazer coisas superiores às que ele faz. Porém, o mundo corta isso, e aí uma das críticas que o Nietzsche faz a questão do próprio cristianismo, que ele diz que o cristianismo é uma das formas de pensar que cortam essa vontade de potência do sujeito, porque colocam o poder, a potência, a capacidade como algo ruim.
E o Nietzsche é altamente crítico disso, não tem nem dúvida, ele simplesmente tece críticas assim assombrosas para muitos a respeito de cortar essa vontade de potência, porque ele diz: o homem é como todo animal da natureza, nasceu para ser forte, nasceu para ter sua sobrevivência garantida. E essas formas de pensar que vêm condenando a existência forte, condenando a sua potência, o seu poder de ser, essas formas de pensar, elas deturpam a própria característica já natural do ser e dos animais de serem melhores. Então o Nietzsche ele vem com essa crítica dizendo: não, nós temos uma vontade, uma potência, uma vontade de sermos superiores, de sermos melhores do que somos, e temos que exercer essa vontade e essa potência. Não importa se religiões dizem que é pecado, não importa se outras pessoas condenam isso. Nós temos que exercer essa potência, essa vontade de poder. Isso é bom. Então, Nietzsche nos traz uma ideia de que a existência boa é aquela existência onde o sujeito faz o que tem vontade de fazer. Então, se o sujeito tem vontade de ser grande, ele vai lá e vai ser grande, vai ser poderoso. Isso, para Nietzsche, além de ser uma característica natural da evolução, ou seja, o mais forte sobrevive no mundo, ainda é uma questão de tornar a vida boa. E aí o mais forte também, é preciso que entendamos, quando eu falo, às vezes já algumas pessoas criticarem, assim, são críticas altamente leigas, assim, que a pessoa não pensa para falar, de que não é o mais forte que sobrevive, mas sim o melhor adaptado. O melhor adaptado é o mais forte. Temos que lembrar que a força não é uma questão física. A força é uma questão física, psíquica, a própria questão da adaptação é uma força. Então, essa força é o que Nietzsche defende. Nós temos que fazer uso dessa força que temos. Não podemos deteriorar a nossa existência na Terra em função de uma vida para além, de uma vida posterior. E aí as duas grandes formas de pensar. Sartre, uma vida anterior, então não existe nada antes de mim. Não existe nada que me predetermine a ser ou não ser alguma coisa. E Nietzsche com uma visão posterior. Então essa vida é a única que eu tenho. Não é uma vida para me preparar para nenhuma outra. É essa existência que eu tenho e é isso que eu tenho que aproveitar. E aí tanto Nietzsche quanto Sartre recebem algumas críticas referentes, por exemplo, a serem filósofos pessimistas. Justamente por essa característica deles de não defender vidas posteriores. Então muita gente considera isso como um pessimismo, porque no entendimento de ambos os autores, você não nasce para ser nada, você se torna o que você deseja ser, e você morreu. Então para eles não tem nada para além da morte. Morreu mesmo, que é a morte verdadeira. Porque a morte do cristianismo, por exemplo, não existe. Para o cristianismo não existe morte, assim como para várias outras religiões, não existe morte. Porque quando você acredita em um céu, a própria palavra diz, então, no cristianismo se fala muito da vida para além, né? A vida além dessa, a vida no céu, a vida, você já diz na própria frase. Então quando você acredita em uma vida para além dessa, você não acredita em morte, então você não morre. E aí, Jean-Paul Sartre e Friedrich Nietzsche, eles já têm um conceito diferenciado. Eles dizem, não, a morte é a morte mesmo. Morreu, já é, acabou. É o fim, pronto. Então é a morte verdadeira. E essa morte verdadeira é interpretada como pessimismo, como uma filosofia pessimista. Tanto dos dois quanto do antecessor deles, que é o Schopenhauer. Porém, se formos ver bem ao pé da letra, eu para mim considero muito mais otimista a perspectiva deles do que a perspectiva de outros pensamentos. Porque quando você fala que o sujeito ele não nasceu para ser nada, ele não tem nenhuma vida posterior a essa, e ele tem total liberdade de agir sobre essa vida, você fala para ele que ele não precisa ser nada. Para mim isso é otimista. Por quê? O que seria pessimista no meu ver? Você chegar para uma pessoa e dizer para ela, olha, você nasceu pré-determinada a ser ruim, então você vai ser uma criminosa, não importa o que você vai fazer. E é isso que o pensamento essencialista faz.
Então, tanto é que não é difícil a gente ouvir de pessoas que seguem o pensamento essencialista, mesmo muitas vezes não sabendo, seguem. Você ouve muito comum as frases, né? Ah, nasceu para ser bandido, nasceu para ser criminoso. Ah, pau que nasce torto nunca se endireita. São frases totalmente essencialistas, que visam uma essência precedendo a existência, ou seja, aquele sujeito já nasce para ser aquilo, não importa o que ele faça. E aí muitos vão dizer que isso é otimismo. Eu pessoalmente não vejo isso como otimismo. Ao contrário, eu vejo isso como um pessimismo e uma degradação da capacidade daquela pessoa. Eu vejo como muito mais otimismo as ideias de Sartre e Nietzsche, aonde você não nasce para ser nada, ou seja, você vai se tornar o que você quiser. E aí, pelo pensamento existencial, e aí é importante também que frisar que o existencialismo não é para todos, porque você dá conta disso, principalmente para quem segue ideias de existencialismo sartreanas ou Nietzsche, que as nietzschianas também são ateístas. Você não tem um Deus para culpar pelas coisas que acontecem na tua vida, para responsabilizar ele por nada. Você não tem esperança de que as coisas aconteçam se você não fizer nada, porque não vão acontecer na perspectiva desses dois autores. Então, por um lado, alguns podem achar que isso é pessimismo, mas para mim isso é o maior otimismo possível. Por quê? Porque isso te desacomoda, então você sabendo que nada vai acontecer se você não lutar para que aconteça, você deixa de ser acomodado e você luta, porque você não tem outra opção. Existir é a única opção. Você, além de lutar porque sabe que não vai ganhar nada de graça, você também não sacrifica essa vida em função de nada. Então você vive bem dentro do possível essa vida. E isso, para mim, é um otimismo, porque você dá a liberdade para o sujeito. Você dá principalmente a liberdade para ele de não ser nada pré-determinado. Então eu não nasci para tal profissão, eu não nasci para... Não, eu nasci, só isso. Se eu vou fazer isso ou não é uma responsabilidade minha. E aí você, para Sartre, como você se posiciona diante do mundo é a forma como você constrói a sua essência. Então não há nada na tua essência anterior à tua existência. É a forma como você existe que vai direcionar a tua essência. E já para Nietzsche é a forma como você se posiciona no mundo que vai tornar a tua vida boa e válida, ou vai fazer com que você jogue a tua vida fora. Então, para Nietzsche, você desperdiçar essa vida em função de qualquer outra é uma coisa inaceitável. Tanto é que existe o conceito dele do eterno retorno, que é um conceito que pode ser interpretado de vários modos, mas uma das interpretações dadas é: o eterno retorno, ele diz que se imagine, entre aspas, vou resumir bem, se imagine vivendo 1000 vezes a mesma vida que você leva hoje, com as mesmas coisas, com as mesmas características, ou seja, imagine repetindo cada passo da tua vida, desde o dia que você nasce até o dia que você morre, eternamente. Aí o que Sartre diz? Se você, ao imaginar isso, passa por um sofrimento, por uma angústia e percebe que essa vida que você está levando você não queria viver novamente, é porque você não está levando a tua vida de uma maneira boa. A maneira boa de se viver para Nietzsche é aquela vida onde você teria prazer em repeti-la. Porque isso é o que nós temos. Como é essa vida que nós temos e nenhuma outra, nós precisamos aproveitá-la bem. E já na perspectiva sartreana, tem muita questão da má-fé, que eu acho assim, um conceito fascinante do Sartre. O que é a má-fé para o Sartre? É você atribuir ao mundo, a outras pessoas, ou a entidades religiosas, ou a figuras místicas, sorte, boa sorte ou a responsabilidade da sua vida. Então quando você diz, eu não tive sorte, isso foi por vontade de tal ser, Sartre diz, não, isso é um ato de má fé. O que acontece contigo é por tua vontade, por tua ação ou falta de ação, que não deixa de ser uma decisão. Então para Sartre nós temos total liberdade. Por quê? Porque o fato de nós não agirmos já é uma liberdade. E aí o Sartre leva isso a extremos, então muita gente critica também, falando, como assim, como que eu tenho liberdade? Eu não tenho liberdade para praticamente nada. Mas devemos entender também que o Sartre leva isso a extremos para defender um posicionamento que talvez só levando a extremos fique tão evidente. Porque quando as pessoas ficam nessa questão de que eu não tenho liberdade, elas se acomodam. E aí elas aceitam as coisas como se as coisas só pudessem ser daquele modo. E Sartre diz não. As coisas podem até ser como são, mas a forma como eu me posiciono diante delas muda tudo.
São dois filósofos que escrevem muito a respeito de ideias existencialistas. Como eu mencionei antes, Nietzsche não se posiciona como existencialista, mas as suas ideias são totalmente compatíveis com a filosofia existencialista. Sartre já é mais contemporâneo nosso, então ele é mais recente, melhor dizendo, não é contemporâneo, mas é mais recente. De alguns mais velhos talvez até seja contemporâneo. E ele já faz um pensamento mais encaixadinho dentro do existencialismo, que já era uma coisa bem que estava no seu boom na época dele. Enfim, dois grandes autores do existencialismo, que eu tenho muito apreço por ambos. Ambos pensam de maneiras bem distintas a respeito da existência do ser humano. Um pensa na existência como única forma possível e como o que se deve dar valor e se exercer toda a sua potência, todo o seu potencial, toda a sua potencialidade. E o outro pensa numa questão de liberdade. Pensa numa questão de que não estamos fadados a ser nada. Nós somos o que fazemos de nós. Uma forma de pensar tanto da filosofia quanto da literatura, então ambos também são escritores filósofos, porém escritores literários. Então Sartre tem A Náusea, tem O Ser e o Nada, tem vários livros literários, assim como Nietzsche também tem Assim Falava Zaratustra, tem outros livros que é um livro literário que te leva para o pensamento filosófico. É isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Clique em gostei, se inscrevam no canal e assistam aos outros conteúdos que nós temos disponíveis aí no canal. Lembrando, temos mais de 270 vídeos disponíveis, então tem bastante conteúdo para você estar apreciando aí. Aproveita, assiste, é gratuito, é só acessar e assistir. Obrigado a todos, até um próximo vídeo.